Em algum momento da sua vida você cozinhou algo que aquele prato não ficou bonito o suficiente para você postar na rede social? Se alguma vez aconteceu isso com você, eu faço um convite neste vídeo para te convidar a esse nosso manifesto de libertação para que você possa viver sua vida muito mais leve e divulgar esse prato que ocasionalmente aconteceu de ter ficado feio. O movimento que eu desenvolvo há mais de 10 anos é o Pratos Feios, Corpos Bonitos. E nesse vídeo eu vou mostrar para você qual foi a minha lógica de criar esse movimento, que para mim e para muita gente acaba sendo uma brincadeira, mas você vai entender que por detrás dessa brincadeira tem muitas coisas que eu acredito que pode te ajudar. O primeiro é essa libertação da gente sempre ter que postar algo com uma estética sempre muito bonita. Eu lembro aí, há quase 10 anos atrás, na verdade, meio que o começo do Instagram, onde a gente tinha o hábito de postar pratos de comida em restaurante que a gente ia. Era um movimento muito grande das pessoas, que a gente acabou criando uma necessidade de sempre todo prato ter um aspecto visual bonito, ao ponto de quase só esses tipos de prato esteticamente bonito existirem a permissão para ser postado na rede social. E desde sempre eu tive esse movimento de pratos feios, corpos bonitos, porque eu quase nunca vou em restaurante. Quase sempre a minha alimentação focada na funcionalidade dos treinos e da estética que eu sempre quis ter, eu acabo comendo quase sempre tudo, todos os dias a mesma coisa. Tenho sim minhas exceções, tenho sim meu pedaço de bolo à tarde, tenho sim meu açaí uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias no mês, mas praticamente todas as minhas alimentações na semana vão ser a mesma coisa. Fruto do que eu acredito que seja uma alimentação que não vai me inflamar com industrializados e coisas do gênero. Até mesmo também, para mim, é uma alimentação que, como sou do mundo da maromba, sempre tem que bater proteína. Tem um composto ali de carboidrato que hoje em dia para mim é o purê de mandioquinha. E nessa mesma panela eu vou colocar shimeji e algumas outras coisas. Então, como eu sempre me alimento dessa mesma coisa, eu acabei quebrando essa regra de só postar pratos bonitos feitos por chefe, porque se fosse por essa situação, eu acabaria não postando nada da minha alimentação. Eu acredito que para chegar numa estética que eu cheguei, você vai acabar tendo que fazer escolhas alimentares que fogem bastante daquela necessidade de sempre comer um prato bonito. Juntando o outro ponto de eu desenvolver esse manifesto de libertador, é que eu acabo cozinhando tudo numa mesma panela. Tudo isso que eu falei para vocês. O bife eu vou, selo de um lado, a partir do momento que eu vou virar do outro lado, eu vou colocar o purê de mandioquinha que eu já preparei para minha semana inteira. A partir do momento que eu virei o bife, boto o queijo em cima, o shimeji já vou misturar ali naquela papa de purê. E só de você visualizar tudo isso que eu estou cozinhando, acaba numa panela só, acaba virando ali um caldeirão de uma mistureira só. E ao longo dos anos eu vi exatamente as pessoas, a partir do momento que vai fazer uma dieta ou a partir do momento que vai fazer um tipo de alimentação assim, acaba visualizando esse movimento de pratos feios, corpos bonitos, como um movimento de libertação, de você poder divulgar aí para os seus amigos e ter meio que um selo, um escudo de invisibilidade ou até mesmo um alvará para se postar algo feio. Então esse movimento eu gosto bastante por você realmente não ficar preso à necessidade de sempre divulgar algo que seja esteticamente bonito. E outro ponto da minha realidade é que como eu hoje em dia eu cozinho e depois eu lavo a própria louça, para mim eu não tenho a necessidade de fazer um bife em um, o purê no outro, o shimeji no outro, depois montar aquele meu prato esteticamente agradável para divulgar na rede social.
eu sempre tive uma linha lógica de funcionalidade acima da estética. Eu que sou formada em design, aprendi há muito tempo e eu sou dessa linha de que para mim a funcionalidade ela tem que ser muito maior do que a própria estética. Mesmo que na nossa sociedade, cada vez mais a gente se cobre o contrário. O que ocasionalmente pode dificultar bastante o processo, né? Se você sempre priorizar a estética do que a função, em um determinado momento, seu processo vai ser mais longo, seu processo vai ser mais trabalhoso, possivelmente vai ser difícil de você se encaixar num convívio com outras pessoas, porque, de fato, sua lógica não faz muito sentido. Então, como eu, que lavo minha própria louça, para mim não faz sentido nenhum eu usar 5 panelas para fazer a mesma coisa que poderia ser feito numa só, e eu que vou lavar essas próprias louças depois. Caso você não seja a própria pessoa que vai lavar essa louça, existe uma grande chance de você não se preocupar com esse processo, né? Existe uma grande chance de você usar as louças e deixar com que outra pessoa resolva, que eu não estou julgando se é certo ou errado. Eu só estou divulgando a minha linha de raciocínio e do que eu acredito que funcione bastante na minha vida. Outra coisa é que, como eu faço esse prato só para mim, eu não tenho a necessidade de suprir a vontade do outro e até mesmo querer agradar o outro, que eu acho que é essa questão também da alimentação. A alimentação ela está muito vinculada ao laço afetivo da gente querer agradar a outra pessoa. Quantas vezes, quando uma pessoa está inaugurando uma casa, está celebrando algo, uma conquista, você não levou algum tipo de alimento para comemorar com aquela pessoa? Então, o laço afetivo da alimentação é muito grande. Então, a partir do momento que você também está montando um mise en place ali, tá? Fazendo uma mesa para convidados. Existe sim, talvez, essa não aceitação de você chegar com um prato parecendo uma mistureira, parecendo uma gororoba. Até mesmo porque muitas pessoas também talvez não vão comer aquele prato pela estética, não pensando em quais ingredientes, como foi preparado, a funcionalidade e o porquê aquele prato está daquela maneira. Então a gente também come muito com o olho, então a gente também come muito com relação ao que agrada visualmente. Que mais uma vez não existe certo ou errado nesse nosso papo. Eu cada vez mais estou expondo minha lógica de pensamento para desenvolver essa frase que foi o início dessa nossa conversa, que é os pratos feios, corpos bonitos. Então, possivelmente, as pessoas que divulgam esse prato na rede social são aquelas pessoas que acabam fazendo o prato para si só. Não acredito que a nossa sociedade ainda esteja pronta para você preparar uma mesa seguindo a mesma lógica. Apesar de que, se você levar em consideração como é preparado o risoto ou alguns outros pratos, principalmente de tacho ou uma feijoada, né? Pensa na feijoada, pensa no risoto, pensa nesses pratos que existe sim, talvez essa necessidade da praticidade e existe a possibilidade de você colocar todas as coisas numa panela só, servir algo para as pessoas que hoje em dia continua sendo aceitável visualmente para que as pessoas consumam. Então, por que não a gente não consiga trazer essa ideia da feijoada, do risoto, para os outros pratos, né? E lógico também, caso você vá preparar uma mesa para 4, 5 pessoas, aí sim existe a necessidade de você preparar em mais de uma panela. Mas a gente tem esse 8 ou 80. Ou você vai fazer um prato para você,
ou você vai fazer um prato para 4 pessoas. E eu acho que a gente deveria estar pronto para dar esse pequeno passo, que é o meio termo, que é você preparar essa mistureira para a pessoa que você ama. Seja seu namorado, seu marido, seu amigo que mora na mesma casa, seu familiar, seu pai, sua mãe. Esse é um convite para que esse nosso manifesto possa, primeiro, que você tenha um entendimento do porquê você pode fazer parte desse movimento libertador, de não necessariamente ficar preso na estética para só assim poder divulgar algo. E se você estiver preparado psicologicamente e muito bem consigo mesmo e entendendo a funcionalidade desse nosso manifesto, para que você possa passar para frente para a pessoa que você ama, e aí sim ela também ver amor nesse prato, ver um laço, a continuar tendo o mesmo laço afetivo, como se fosse um prato super bem montado esteticamente, que além dela ver esse amor nesse prato montado esteticamente bonito, ela também vê um amor em você na questão de te libertar, de não ter a necessidade de usar 5 panelas e não ser algo funcional. Então, porque cada vez mais a gente vai criando dinâmica na nossa vida que lavar a própria louça acaba sendo uma disputa de deixa que deixa para o outro, que deixa para o outro. E no final das contas, muitas brigas podem ser evitadas a partir do momento de, não de quem vai lavar a louça, mas de sim usar menos louça para que seja prático para todo mundo resolver. Se foi só um bate-papo aqui que eu queria ter essa troca com vocês, a partir de cada vez mais que eu volto a divulgar minha rotina na rede social e minha alimentação sempre foi parte fundamental dos resultados que eu tenho, seja na performance de treino ou seja em resultados estéticos. Então eu queria trazer para você esse nosso movimento do Pratos Feios, Corpos Bonitos, para que você entenda que é muito mais do que uma brincadeira e que você possa vivenciar essa libertação. Se fez sentido esse nosso papo, fala comigo. Deixe nos comentários aí se em algum momento você já fez algum prato que você não achou que seria digno de botar na rede social e não botou, de como nesse momento, se você tivesse feito a mesma coisa novamente, talvez você teria colocado. E não se esqueça de, na próxima vez que, se você for colocar, botar a hashtag Pratos Feios, Corpos Bonitos, e você também fazer parte desse movimento libertador. Espero que cada vez mais a gente possa ressignificar o laço afetivo da nossa culinária e que cada vez mais você possa se libertar dessa necessidade estética e até mesmo dessa necessidade visual de sempre ter um prato bonito para se agradar e agradar os outros. Afinal das contas, se você é quem lava essa louça, chegou a hora de botar um ponto final. E já que é você mesmo que vai lavar essa louça, cozinhe também da maneira que você quiser. Até mesmo porque, se eu cozinho, eu lavo também. Tamo junto, família. É nóis.